Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu salam ala Rasul. Recentemente, eu estava viajando. Estive na Virgínia e, no caminho de volta, li um livro de Ibn al-Qayyim. O livro se chama Adan al-Sabirin. E tinha algumas coisas muito bonitas sobre Sar e outras coisas, mas também sobre Gefa, e chave coisas assim. E é por isso que eu falei sobre isso no culto de hoje. Allah subhanahu wa ta'ala, demonstre glorioso em exalte, nos disse no Alcorão que, de fato, designamos e preparamos para o fogo ardente e eterno do inferno, Jahannam, que é um lugar de severo castigo. Muitos dos jin, que são seres invisíveis, e humanos, que são os filhos de Adão. Isso está na Sura Al-Araf, no Aya 179. Quando você lê apenas esta parte do Aya, onde Allah subhanahu wa ta'ala está nos garantindo, está nos dizendo, está nos informando. Com certeza. Muitos dos jin e ins são como nós. Irão para Jahannam. Se essa parte do AYA não faz os pelos do seu corpo se arrepiarem, não te coloque em um estado onde seu coração começa a tremer, onde sua pulsação aumenta, onde você desperta do sono da vida cotidiana. Se apenas essa parte não faz isso, algo está errado. Algo está terrivelmente errado. Se você ler este aya, seja porque você está fazendo katan. Tipo, sabe, as pessoas têm essa coisa. Ao ler superficialmente, sem refletir, precisamos voltar ao Alcorão. Quando li isso, fiquei surpreso e queria saber quem são essas pessoas. Se você está passando por essa parte e só dá uma lida superficial, sem parar e pensar, Valahu, precisamos voltar ao Alcorão. Quando eu li isso, eu não estava preparado e me pegou de surpresa, então eu queria saber quem são essas pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala, neste aya, explica suas características, quem são eles. Eles têm coração. Que eles têm corações. Allah subhanahu wa ta'ala não disse, ou de mag, sendo de mag singular. Allah não disse que eles têm cérebros, mas disse que eles têm corações, mas não entendem com eles. Hoje, estudando anatomia e biologia, pensamos com o cérebro. O que é verdade? Os sentidos, olhos e ouvidos enviam mensagens ao cérebro. Nós, quer dizer, os sentidos, os olhos e ouvido, enviam mensagens para o cérebro. O cérebro toma decisões, sabe? Envia sinais para nervos e músculos para reagir. Mas isso não é o que está sendo discutido aqui. Até um kafir, até um mushrik, até um mubtadi, até uma pessoa que vai para Jahannam terá esses sentidos e essa capacidade. Mas o que Allah diz? Que eles têm corações, mas não compreendem com eles. Porque há uma tomada de decisão no cérebro e há uma tomada de decisão no coração. Uma é algo muito físico, que você pode testar em um curso de anatomia, laboratório, seja lá o que for. E uma é uma coisa muito espiritual. Islamicamente, quando você vai ao Alcorão, vai encontrar muito poucas referências sobre as decisões do cérebro. Mas você vai encontrar repetidamente sobre os corações. Aqui,
Allah diz sobre eles que eles têm corações, mas eles não entendem ou compreendem o fique com seus corações. Eles têm olhos. Isso não é verdade. Eles têm olhos, mas não veem com eles. Tayyab. Se você olhar para um kafir, ele não vê. Tipo, se tem uma porta, ele não vê uma porta. Claro, ele vê uma porta. Se o sol está nascendo, ele não vê o nascer do sol. Sim, ele vê o nascer do sol, mas o que ele não vê está a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala naquele nascer do sol. Quando você vê uma criança que nasce, um kafir também vê. Mas o que ele não vê é o milagre do nascimento. E quem é aquele, subhanahu wa ta'ala, que desenhou aquela criança? Que ordenou aquele nascimento? Que fez aquele sistema? Quando o kafir vê o milagre da adaptação da criação ao seu ambiente. Vou te dar exemplo. Allah dá o exemplo de um mosquito. Mas aqueles de vocês que estudaram em faculdades e coisas assim, universidades ou o que for, sobre o mosquito. O mosquito vem e se senta. Mas ele tem fibras especiais, seja lá o que for, nas patas que você não sente. Caso contrário, se algum outro inseto rastejar em você, você sente na hora, ele está morto. Então ele se senta, mas se senta com uma tecnologia tão avançada que você não sente. Então, a fêmea do mosquito precisa do seu sangue, né? Para a fertilização, dar nutrição ao seu ovo. Então, o que ele faz? O mosquito, ele injeta. Primeiro, não é qualquer coisa de tubo. Injetor, sabe? Primeiro, ele anestesia, injeta um spray, um líquido. E me corrijam, dos irmãos que sabem mais do que eu sobre isso, para anestesiar temporariamente a área onde ele vai te injetar. Então, quando ele te pica e tira o sangue, na verdade, você não sente isso na hora. Caso contrário, né? Quando ele te picar ou te furar, você sentiria, na hora você mataria ele. Não, ele pega esse sangue. Aí, quando ele vai embora e o efeito passa, você sente aquela coceira. Olha ao redor quem me picou. Então um kafir vê isso também. Todo esse sistema, todo esse processo. Mas o que o kafir não vê é quem projetou isso. O que o coração dele não compreende é quem desenvolveu isso. Como isso poderia acontecer? Só com uma série de acidentes. Como isso poderia ser aleatório? Como isso poderia acontecer sem um criador? Sem um desenvolvedor? Isso é o kafir e Allah subhanahu wa ta'ala continua. Eles têm ouvidos, mas não ouvem com eles. Nesta dúnia, Allah subhanahu wa ta'ala cumpriu a udja sobre o insan para a verdade. Allah enviou Adão para esta dúnia. E se a gente tivesse apenas nosso intelecto básico, a fitra, a inteligência, já teria sido suficiente para a gente perceber que existe um Criador. E só existe um Criador. Mas Allah enviou Anbiya, o primeiro mensageiro, Rasul, depois de Adão foi Nu, e então continuamente um após o outro. Todo o caminho, quando entramos em Ibrahim Alaí Salaam, e Yaqub Alaí Salaam, e Ishaq Alaí Salaam, e Yusuf Alaí Salaam, e Musa Alaí Salaam, e Davud Alaí Salaam.
um após o outro. Eles falaram às nações e mostraram a elas milagres. Todos ouviram eles, fisicamente. Mas só aqueles que tinham amor pela orientação no coração ouviram eles. Todo mundo os ouviu, mas só aqueles com amor pela orientação, um coração puro, ouviram eles. Todo mundo tinha ouvidos, mas quem ouviu? E isso continuou até o último profeta, Muhammad. E depois disso, Allah enviou esta umma, para levar essa mensagem por todo o mundo. E todo mundo hoje, Vallahu Alam, eu não vejo ninguém na face da terra que não tenha ouvido falar do Islã. Mesmo que você. Eles podem não conhecer bem o Islã, mas já ouviram falar do Islã. Mas quantas pessoas realmente ouviram a mensagem? Allah diz sobre essas pessoas que elas são como gado. Subhanallah. Allah diz que eles são como gado, nem mesmo bom, mas gado, e pior ainda. Eles são piores que gado. O que Allah diz sobre eles? Aqueles são os que estão distraídos. Então peça a Allah para não nos fazer parte dos gafilun. Mesmo que alhamdulillah, estamos sentados em uma mesquita, mesmo que alhamdulillah, somos pessoas de Tawhid, mesmo que alhamdulillah, somos muçulmanos, mesmo que alhamdulillah, lemos o Alcorão, ouvimos as duais, falamos sobre il e sentamos em alaca, mas nunca devemos nos acomodar com isso. Qual é o oposto de ser gafil? Ser um dakir. Oposto de gefla é dikr. Devemos sempre permanecer na lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu não quero dizer, como algumas pessoas, que têm um pequeno tasbih, ou, sabe, aquelas contas de oração na mão, e o dia todo eles estão. E eles não estão pensando nisso, estão falando com você sobre outras coisas, e ainda estão se movendo, e estão xingando, estão usando linguagem ofensiva, e ainda estão se movendo. E eu não sei o que eles estão contando, talvez sejam os pecados deles, eu não sei. Mas não é isso que quero dizer. Quero dizer, alguém cujo coração está atento aos sinais de Allah. Quando você vê uma montanha, a primeira coisa que você deve pensar é Subhanallah Subhanal Khalit. Quando você vê um lago, quando você vê gelo, quando você vê neve, quando seu professor na universidade ou na faculdade te conta algo incrível sobre o corpo humano, a primeira coisa que deve vir à sua mente é a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é estar em dicas de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você estiver indo de um lugar para outro, ou tiver tempo, faça tasbih. Esses são bem conhecidos. Subhanallah Biandi, Subhanallah Aolim, Fadail são conhecidas. Então, mantenha o dhikr. Sempre que puder, leia o Alcorão. Leia Kafir. Leia livros de Hadith. Leia livros de fiqh. Sempre que puder, sente-se na zalaca de il. Todas essas são maneiras de não ser gafir. Sempre que vocês estiverem juntos, tragam à tona um assunto sobre o Akira. Tragam à tona o assunto do D. Façam uma pergunta. Se você conhece alguém que sabe, pergunte a ele uma dúvida. Se você sabe, ensine alguém. Se nada mais, apenas fale sobre coisas que trazem benefício. E isso é o oposto de gefla, que Allah não nos faça parte dos gefla, e que Allah nos faça parte do povo do dhikr. Que Allah recompense bem.